Em qualquer perspectiva comparativa de longo prazo, nós vamos observar que a economia brasileira apresentou um imenso dinamismo no século XX até a crise da dívida externa. Esse dinamismo não resolveu todos os problemas da sociedade, mas ele garantiu, uma transformação bastante profunda das formas de produzir e da própria organização da sociedade. O Brasil foi um líder de crescimento até meados do início dos anos 80, crescendo mais do que o dobro do que a média mundial. Dos anos 80 para cá, há um processo de semi-estagnação, que já dura 4 décadas. Então são ciclos curtos de expansão, crise, contração, expansão, crise e contração. Portanto, essa dinâmica não é uma dinâmica de curto prazo dos últimos anos, mas é uma dinâmica que se estabeleceu da década de 80 para cá. Isso coincidiu com a era da globalização, que os países asiáticos, como nós vimos, acabaram aproveitando a janela de oportunidade desse ciclo histórico para atrair investimentos, para melhorar a capacidade produtiva, para constituir as suas próprias empresas com as suas tecnologias. Então o desafio que se coloca no período contemporâneo para o futuro é vencer, romper com essa dinâmica das últimas 4 décadas de instabilidade no crescimento e fortalecer as bases que constituem, na experiência histórica geral, os alicerces do crescimento sustentável e duradouro. Isso implica, dentre outras coisas, investir na qualidade das instituições públicas e privadas. Em mais de um momento eu argumentei, e aqui é a nossa aula de fechamento para o caso do Brasil, que é uma falsa dicotomia Estado versus mercado, setor privado versus setor público, que a experiência histórica renovada no período recente e aprofundada com a pandemia é a combinação de estados eficientes e um setor privado competitivo. Estes elementos são fundantes de qualquer história bem-sucedida de desenvolvimento. Não são muitas, mas existem. Então, eu trouxe elementos da literatura acadêmica, elementos de policymakers, procurei mostrar o que os principais países estão fazendo, fiz referências a estudos de consultorias como a McKinsey, que trabalham identificando as melhores práticas, e agora vamos retomar isso pegando a experiência brasileira de longo prazo. Então, nos últimos 100 anos, o Brasil se transformou radicalmente, passou de um país rural, com uma população de 31 milhões de habitantes, que tinha um PIB que era equivalente a 4% dos Estados Unidos e uma renda per capita que era 17% da renda per capita dos Estados Unidos, e hoje temos uma população 7 vezes maior, nós temos um PIB que é 15% dos Estados Unidos e uma renda per capita que é 23% dos Estados Unidos. A sociedade se urbanizou, se modernizou, mas segue tendo dificuldades e problemas os mais diversos e também potenciais os mais diversos. Olhando num gráfico, é isso que nós vemos aqui, a variação do PIB ano a ano nas barrinhas e as médias decenais na linha pontilhada, e nós vemos que da crise da dívida externa para cá, que é na era da globalização, houve um colapso do crescimento econômico. Então é este colapso, a compreensão da natureza, e vemos também que nós temos períodos de expansão e de contração, uma forte queda no começo dos anos 80, no final dos 80, começo dos 90, também um baixo dinamismo ali no final da década de 90, 2014 a 2016, um período dramático, e agora com a pandemia. Por outro lado, o Brasil, que já teve uma dívida externa líquida equivalente à metade do PIB no começo dos anos 80, então parte da expansão da década de 70 se deu com um aumento muito grande do endividamento. Quando vem o choque de juros, choque de petróleo, a economia brasileira e muitos países emergentes em desenvolvimento entram em colapso. Isso desorganiza a nossa macroeconomia, a inflação sai do controle, e isso nos gerou um ônus de ajuste, que em alguma medida, para alguns intérpretes, nós pagamos até hoje. Por outro lado, nós observamos que o acúmulo de reservas internacionais nos anos 2000 tornará o país um credor externo líquido. A diferença entre essas duas linhas, a linha vermelha que nós temos que levar em consideração hoje, porque nós retiramos o investimento direto da conta das dívidas. Então, contemporaneamente, a interpretação é que o investimento direto estrangeiro ele tem empréstimo intercompanhia, tem que ser considerado investimento e não dívida. Por esse prisma, as reservas internacionais são maiores do que a dívida externa. A inflação alta e crônica deixou de ser um problema, o Brasil está convergindo com a inflação média internacional, que é positivo.
A desigualdade por um período de tempo diminuiu, se a desigualdade com base nas pesquisas domiciliares do tipo PNAD, a desigualdade medida de outras formas, particularmente com os dados de imposto de renda, revelam um quadro não tão favorável, mas mesmo com essa pequena queda, né, da desigualdade, o Brasil segue sendo um campeão em termos internacionais, né, com indicadores bastante desfavoráveis. Aqui eu retomo o quadro para mostrar que o Brasil era um líder em produção manufatureira até começo dos anos 80, dentro do mundo emergente, e passa a perder força. E para muitos intérpretes, a perda da força da indústria, isso pode ter se dado em função de uma dinâmica da própria ajuste macroeconômico. Durante boa parte desse período, para combater a inflação, o real forte foi um remédio utilizado, e isto prejudicou a competitividade da indústria brasileira. Pode não ser a única explicação, certamente não é. O desenvolvimento é um fenômeno complexo e multifacetado, e a estagnação, a falta do desenvolvimento, também é um fenômeno complexo e multifacetado. Mas notem que essa perda de participação é um fato. A Coreia ampliou sua participação na produção manufatureira ao longo deste período. Colocando num gráfico esta evolução, vocês percebem o que aconteceu com o conjunto dos países, e mais recentemente o Brasil vai ter um desempenho pior do que o México. Lá nós olhávamos médias decenais, aqui nós estamos olhando essa participação ano a ano. Né? Então o Brasil vem de fato com muita dificuldade para manter liderança na área industrial, e esse processo não foi revertido, e é talvez um dos aspectos mais relevantes que os tomadores de decisão vão ter que atentar. Né, que o Brasil não siga nessa trajetória de declínio relativo da sua estrutura produtiva industrial. Vemos aqui a queda na participação da produção industrial brasileira na produção global e a estagnação da produção per capita da indústria. Né? MVA, para que vocês vejam, é o Manufacturing Value Added, né? Então é o valor adicionado da indústria de transformação por habitante. Todos esses dados eu compilei e calculei para vocês. Quem quiser ir à planilha Excel, depois eu posso passar, com base nos dados das Nações Unidas. Retomamos a comparação com Coreia, com México, né, mostrando que o Brasil esteve à frente da Coreia e agora está muito atrás. Se nós olharmos para as exportações totais e para as exportações de bens industriais, o que chama atenção? Se nós formos no começo dos anos 80, né, o Brasil, a China, a Coreia e o México tinham um market share muito parecido no total das exportações de mercadorias. O Brasil chegou a cair, a declinar para 0,9% nos anos 90, quando a nossa moeda estava extremamente valorizada, ao passo que os demais seguiram avançando. Hoje o Brasil está ao redor de 1,2%, 1,3%, o mesmo que tinha lá no começo dos anos 80. Muito, e essa recuperação recente se deveu ao aumento de preços de recursos naturais. O Brasil hoje é um exportador de recursos naturais, fundamentalmente, e fica sujeito às oscilações desses preços. Por outro lado, quando nós olhamos as exportações de manufaturas agregadamente, e aqui entra do calçado ao avião, não tem uma diferenciação nesse dado, né, o Brasil vem perdendo cada vez mais força. Tínhamos um pouco menos de 1% das exportações de manufaturas nos anos 80, no começo dos anos 80, agora 0,6%. Os nossos outras grandes economias emergentes, nossos concorrentes ou parceiros, avançaram tremendamente, particularmente a China, mas também México e Coreia. Chama atenção para o fato, e nós vamos comparar na sequência, que Brasil e México, comparações que são interessantes, porque são dois grandes países latino-americanos e, portanto, sujeitos a certas características comuns aqui da nossa região, adotaram estratégias diferentes. O Brasil mais para o mercado interno, o México mais de exportações via maquilas. Só que Brasil e México tiveram o mesmo destino em termos de crescimento, um crescimento baixo e volátil. Então o modelo mais voltado para fora, exportações de manufaturas, ou mais voltado para dentro, no caso do Brasil, voltado para dentro e o México para fora, no contexto latino-americano não fez uma diferença fundamental. Isso significa dizer que o processo de internacionalização via exportações, né, implica, como no caso da Coreia, constituir empresas
e exportar produtos com tecnologia, com marcas, com empresas nacionais também. Não somente nacionais, mas ter os seus campeões nacionais. A expansão das exportações da Coreia é a expansão da Samsung, a expansão da Hyundai e de tantas outras. Assim como foi no Japão, está sendo na China. A expansão das exportações no Brasil não foi nem expansão, foi uma leve retomada com base em recursos naturais. E a expansão de manufaturas não foi uma queda relativa. Então, temos que perceber isso. E o México, as exportações do México são as exportações das empresas multinacionais que estão no México e de lá vendem para os Estados Unidos. É por isso que, se nós comparamos esses dois países, Brasil e México, que são comparações que valem a pena, porque são grandes populações, são países diversificados, com problemas muito parecidos e potenciais muito parecidos, o crescimento da crise da dívida externa para cá é basicamente o mesmo entre o Brasil e o México nos anos 80 até agora, muito recentemente. Ao passo que nos anos 50 até começando os 80, o Brasil cresceu bastante mais do que o México, e historicamente nos outros ciclos também. Se nós olharmos de 1901 a 2014, a média de crescimento do Brasil foi 1 ponto percentual acima do México. Então, guardadas todas as diferenças e alguma semelhança entre os países, o fato é que o desempenho de longo prazo, na era da globalização, com o México fazendo NAFTA, se colando com a economia dos Estados Unidos, exportando manufaturas, não foi suficiente para o México se transformar num campeão de crescimento. Por quê? Porque não basta isso. O crescimento econômico per se e o desenvolvimento socioeconômico de sentido mais amplo pressupõe outros elementos que nós não fizemos. Qualidade da educação, qualidade da saúde, tecnologia, ter marcas, ter empresas, ter uma governança privada e pública eficiente, o que os nossos países na América Latina, Brasil, México e outros, não conseguiram. E por isso que o olhar de fora, eu insisto que é importante. Porque quando nós olhamos no Brasil, e os debates nos últimos anos têm sido um pouco aquela coisa da busca de culpados, ou a busca de heróis, a busca de salvadores, ou a busca de vilões. Quando nós olhamos de fora para dentro e vemos que isso aconteceu em toda a América Latina, que aconteceu de outro jeito na Ásia, que na Ásia o Estado e as empresas atuam em parceria, aqui essa tentativa não é bem sucedida, lá é bem sucedida. Quando nós começamos a esmiuçar melhor as estratégias, nós vamos ver que os aspectos paroquiais e idiosincráticos talvez não sejam tão importantes assim, mas há fundamentos dos processos de desenvolvimento. Ter infraestrutura física, ter instituições modernas, investir nas pessoas e ter empresas competentes e políticas públicas eficientes, esses elementos convergem nos casos de sucesso. E a falta de convergência e de sintonia entre esses elementos explica os casos não tão bem sucedidos. Portanto, não basta dizer, o segredo é exportar mais, abrir mais, realizar acordos de livre comércio, privatizar, desprivatizar. Tudo isso aconteceu no México, mais do que aconteceu no Brasil, e não gerou significativamente mais crescimento. Por outro lado, imaginar que a agenda contrária é ficar fechado, aumentar o papel do Estado, matar o setor privado vai funcionar? Não vai funcionar. Venezuela não funcionou, a Argentina não funcionou. Então é uma combinação de elementos, mas os elementos têm que estar lá. Eu preciso de um Estado forte, atuante, eficiente. Eu preciso de um setor privado musculoso, com capacidade de atuar internacionalmente. E aí as políticas públicas, o crédito, ciência e tecnologia é importante. Eu tenho que investir em pessoas, eu tenho que investir em ciência, eu tenho que ter infraestrutura física, eu tenho que ter investimento privado, eu tenho que ter investimento público. Esses elementos que mostram o sucesso da Ásia, pragmatismo e eficiência pública e privada. Aqui, de novo, a comparação, uma história muito parecida, um crescimento maior no pós-guerra até o começo dos anos 80 e um declínio a partir de então para México e para Brasil. Essa aqui eram projeções anteriores à pandemia. Com a pandemia a situação vai ficar um pouquinho pior. Vemos aqui novamente que o investimento físico foi muito baixo no Brasil no período recente. O México ainda investiu um pouquinho mais, mas ambas as economias investiram muito menos do que os países asiáticos, em termos proporcionais ao PIB e em termos per capita, como nós tínhamos visto também. E o Brasil em recuo.
relativo. Teve uma pequena recuperação ali em determinado momento, mas não foi suficiente. Da mesma forma, a aposta na tecnologia. O Brasil até expandiu um pouco os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O México nem isso, porque não precisa. Não, por que o México não precisa de tecnologia? Porque seu modelo de desenvolvimento não fomenta a tecnologia. São as maquiladoras. Né? E isso explica também a dificuldade do México crescer de forma mais robusta, mesmo exportando muito para o mercado americano, porque a inovação tecnológica não é feita no México, ela é feita nos Estados Unidos. O que se faz no México é simplesmente montar e vender, oferindo as vantagens de custo. Agora veja a Coreia, que é um sucesso absoluto, investiu muito fisicamente, então nós vimos dados aí ao longo dessa última etapa, do último ponto da nossa disciplina, do investimento per capita da Coreia avançando muito, e vemos aqui a Coreia investindo como proporção do PIB 4,2%, mais de 4% do seu PIB. Então a Coreia, diante da concorrência da China, com mão de obra mais barata que na Coreia, enorme capacidade produtiva, decidiu avançar rumo à fronteira tecnológica. Por isso esse enorme esforço do conjunto do país. E a China, que tinha um investimento per capita igual ao do Brasil na década de 90, dobrou no período recente, como proporção do seu PIB. Em termos absolutos, hoje é o segundo país que mais investe no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então esse é um vetor fundamental, tecnologia. Aqui nós vemos novamente esses dados mais atualizados, né, dos investimentos em valores constantes a preços de 2010, em que a China já é o segundo maior investidor no mundo, e ali a participação percentual no total global que cresce na China, né, 10 pontos percentuais neste período aí, de 2016 a 2018, frente ao começo dos anos 2000. Então a China avança com investimento em infraestrutura física e com investimento em tecnologia, né? E sozinha a China investe muito mais do que todos os países latino-americanos juntos, e o Brasil investiu mais do que o México, muito mais do que o México, ao longo desse ciclo de expansão, por exemplo. Né? E isso foi positivo para a nossa economia, mas não foi suficiente, porque eu tenho que juntar todas as demais peças. Agora, não investir em tecnologia também não vai nos criar espaços de futuro. Estudo recente do FMI que compara, né, o desenvolvimento dos nossos países com outros países, particularmente do leste europeu, vai enfatizar isso, a qualidade da governança, na governança pública e privada, tem indicadores do Banco Mundial sobre isso, e a qualidade da formação de recursos humanos. Notem que tanto em um quanto outro o Brasil está muito mal, está abaixo do que outros países da região têm em formação de recursos humanos, que significa educação, dentre outras coisas. O Brasil só está à frente do Paraguai nessa amostra. Então isso é algo que chama atenção. Por mais que o Brasil tenha avançado relativamente em várias áreas, né, nos últimos anos, o Brasil ainda está muito para trás e, portanto, tem um dever de casa para fazer importante. Que é o que nós vemos, se nós pegarmos aí os relatórios da OCDE, tanto de 2018 quanto de 2019, né, com dados de educação, é importante que o Brasil não é membro da OCDE, então para várias estatísticas nós não temos os dados comparáveis, né, para algumas sim, para outras não, por isso que às vezes eu pego o relatório de 2018, 2019, então de novo, Brasil, México, os países latino-americanos têm um desempenho muito ruim nos testes padronizados, né, em termos de se os nossos estudantes conseguem entender seu próprio idioma, conseguem resolver os problemas de matemática. Então o Brasil demorou muito tempo para colocar as crianças na escola. Só conseguimos colocar as crianças na escola, quase todas, a partir dos anos 90. Né? Só que ainda com um déficit de qualidade, com um investimento por estudante que é muito menor do que a média da OCDE. Então, o ciclo de investimento em educação, e para melhorar a qualidade, né, deveria ser um ciclo maior, que é o que a Coreia fez. Então a Coreia, dentre outras coisas, grandes empresas, tecnologia e recursos humanos. Então tem um desempenho muito superior, né, e crescente em termos de todos os indicadores educacionais, em termos quantitativos e qualitativos. Vemos aqui da população com 25 a 34 anos de idade, né, quem é que tem educação superior e que tipo de educação superior. A Coreia lá na frente, né, Brasil, México, na rabeira.
Como é per capita, a China ainda tem uma base, né, mas vem crescendo, uma base menor, mas o Brasil está muito abaixo da média dos países que vão liderando, e eu chamo a atenção da Coreia, todos aqueles outros gráficos da Coreia, nós temos que entender o esforço em formar recursos humanos e investir em empresas e investir na infraestrutura, com políticas públicas. Então, o Estado não é o mal e o setor privado é o bem. Há uma complementariedade eficiente em alguns casos e ineficiente em outros casos. Na minha leitura, evidentemente, podemos discutir este assunto. O Brasil se destaca negativamente porque tem muitos jovens que estão fora, não estão nem estudando nem trabalhando. E isso é algo preocupante. Em alguns países isso é por questões socioeconômicas adversas, África do Sul e Brasil são muito problemáticos. Em outros, em função da crise recente, a dificuldade de gerar empregos, mas existe uma proteção social grande. França, Itália, Espanha, Grécia, os jovens não conseguem emprego, já não estão mais estudando. E, por outro lado, tem ali algum seguro-desemprego, alguma proteção. No Brasil, esses jovens estão soltos, e aí é um caldo de cultura para problemas como criminalidade, dentre outros. E esses jovens que estão soltos sem emprego, agora na parte de baixo do gráfico, muitos estão sem emprego há mais de um ano. Então, convergir para uma estratégia de geração de emprego, de geração de renda, de qualificação da educação, da infraestrutura, é algo necessário, como objetivos. Outra discussão, os instrumentos para atingir esses objetivos. Mas me parece que se o Brasil quiser avançar, tais objetivos estão colocados. Mais uma vez, o investimento em estudantes de 6 a 15 anos, muito menor no Brasil, equivalente ao do México, comparativamente aos países avançados e à Coreia. Então tem que investir em educação primária, média e superior, é isso que os outros fizeram. Na educação superior, nós vamos ver que o Brasil está lá embaixo em termos de número de doutores para o estoque de população de 25 a 64 anos. México também. Os nossos países reduziram a pobreza monetária muito intensamente, o Brasil mais do que o México, inclusive. Em termos relativos e em termos absolutos. A pobreza e a miséria, porque aí tem o recorte de renda. Então foi um sucesso em termos de redução da pobreza na região. Vamos ver como é que a crise vai afetar esse indicador. E há países em que a renda se concentra nos 10%, mas não há investimento em contrapartida. Na América Latina isso é típico. Em outros países a parcela dos 10% concentra uma proporção da renda, mas investe também. Então existem distintas dinâmicas de capitalismo no mundo. Isso nos permite concluir até aqui que a economia brasileira teve um elevado dinamismo até a crise da dívida externa. Dos anos 80 para cá o crescimento foi frágil e volátil. Mas por que foi frágil e volátil? Porque seus fundamentos, investimentos físicos em recursos humanos e qualidade das instituições estão muito abaixo. Não é somente uma questão de modelo, exportar mais, exportar menos. O México exportou mais do que a gente e não conseguiu atingir isso. Por quê? Pela deficiência em investimentos físicos per capita, qualidade de recursos humanos, qualidade de instituições. Coreia e outros estão avançando por quê? Porque estão fazendo todo o dever de casa. Empresas, tecnologia, políticas públicas eficientes, recursos humanos, instituições mais moldadas para a concorrência do capitalismo global. Ficamos por aqui nessa discussão do Brasil, que não é um ponto final, mas é uma abertura para o nosso debate. Espero que possamos fazê-lo.